Olá, meus queridos alunos do quarto ano, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, com muita saúde. Galerinha, hoje, em nosso componente curricular da língua portuguesa, nós vamos falar sobre o cordel, xilogravura e sarau. Nós vamos iniciar falando sobre o cordel, onde em aulas anteriores a gente já falou acerca desse assunto, mas hoje nós vamos reforçar e acrescentar novas informações. Vem comigo! A literatura de cordel, como conhecemos hoje, ela teve a sua origem ainda em Portugal, com os trovadores medievais, que eram poetas que cantavam poemas nos séculos 12 e 13. E assim, aqueles cantores, poetas, eles espalhavam histórias para a população, que naquela época essa população era em grande parte analfabeta. Mas com o passar dos anos, foram surgindo avanços tecnológicos, como a imprensa, e a partir desse invento foi possível fazer a impressão em papéis e possibilitou que houvesse uma grande distribuição de textos que até então eram apenas cantados. E assim, essas pequenas impressões de poemas rimados, que eram apresentados e pendurados em cordas, como você está vendo neste momento, em uma feira de cordel, né? Uma imagem de uma feira de cordel, eles espalhavam esses varais e anexavam esses pequenos livretos nesses varais com um pregador. Era a forma com que eles eram apresentados ao público. Esse cordel, ele chegou ao Nordeste brasileiro junto com os colonizadores portugueses. E assim deu origem à literatura de cordel como conhecemos hoje, que ela é famosa em Pernambuco, Ceará, Paraíba, Bahia e também no Rio Grande do Norte. Vamos ver um exemplo de um texto da literatura de cordel. Esse texto ele é de Francisco Ferreira Filho Diniz, e cujo título é O que é literatura de cordel? Peço que acompanhem a leitura comigo e prestem bastante atenção, pois esse texto, ele, além de ser muito interessante, ele ainda tem umas características dessa própria literatura. Literatura de cordel é poesia popular. É história cantada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feitas para ler ou cantar. A capa é uma xilogravura, trabalho de artesão, que esculpe em madeira um desenho com punção, preparado a matriz para fazer reprodução. Ou pode ser um desenho, uma foto, uma pintura, onde o título se resume o que diz a escritura. É uma bela tradição que exprime nossa cultura. Os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados no cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido. A minha literatura de cordel é reflexão sobre a questão social e orienta o cidadão a valorizar a cultura e também a educação. Mas trata de outros temas da luta bem contra o mal, da crença do nosso povo, do hilário coisa e tal. E você acha nas bancas por apenas R$1. O cordel é uma expressão da autêntica poesia, do povo da minha terra que luta para que um dia acabem a fome e a miséria, haja paz e harmonia. Bem, esse é um exemplo de um texto em literatura de cordel, onde você pode observar que existe uma rima, existe toda uma estilística na apresentação desse texto. Bem, agora nós vamos falar das principais características desse tipo de literatura, ou seja, da nossa literatura em cordel. Os textos de cordéis tratam de fatos acontecidos, histórias de amor, de luta, de fé, de pessoas carentes, da luta do bem contra o mal, de crenças, do que é engraçado e de questões sociais. Bem, pessoal, é de grande importância também essa literatura de cordel para o folclore, já que os cordéis, eles tratam de costumes locais e assim fortalecem as identidades regionais de onde eles são escritos. O texto é escrito com rimas, como vocês podem perceber
anteriormente ao ter acompanhado essa leitura comigo. E assim, essa rima faz com que haja uma musicalidade nos versos. Vejam aqui 2 estrofes. Observe que nessa primeira estrofe aí apresentada, os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados no cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido. Observe que nessa estrofe, os versos nas feiras eram vendidos, falando do acontecido, de fé e do desassistido. Esses versos, a última palavra deles, vendidos, rima com acontecido, que rima com desassistido. E assim traz essa musicalidade na estrofe desse texto. Da mesma maneira, a minha literatura de cordel é reflexão sobre questão social e orienta o cidadão a valorizar a cultura e também a educação. Observe que o segundo verso rima com o quarto verso, que rima com o sexto verso. As últimas palavras de cada um desses versos rimam entre si, e assim traz uma musicalidade para aquela estrofe, para aquele texto em si. Outra característica, os poemas, eles seguem regras rígidas de composição poética. O verso, ele é cada uma das linhas escritas, e a estrofe é o conjunto de versos. Veja aqui um exemplo. Bem, essas linhas verdes que vocês estão vendo aí, cada uma dessas linhas se chama verso. O conjunto dessas linhas se chama estrofe. Então, normalmente as estrofes, elas são compostas por 6 versos, que são conhecidas como sextilhas, como é o caso desse verso que a gente está vendo aí. Mas também tem estrofes maiores, de 7, de 8, de 10 e até de 12 versos. Outra característica da literatura de cordel é que ela é muito conhecida por suas xilogravuras, que são as gravuras em madeiras, que ilustram as páginas dos poemas. Bem, pessoal, a xilogravura ela é uma técnica de impressão muito antiga, que consiste numa gravura na qual se utiliza uma madeira como matriz, como vocês podem observar nesse exemplo dessa imagem da tela. Então, através dessa imagem, através dessa matriz com esse desenho fixado, é possibilitado a reprodução dessa imagem que está gravada sobre esse papel. E assim, esse processo ele é muito parecido com o carimbo. Vejam esse vídeo a seguir, que está falando mais detalhadamente acerca do processo da reprodução da xilogravura. Na xilogravura, a madeira é entalhada com a ajuda de um instrumento cortante, como vocês podem acompanhar nesse momento. E assim vai se formando a figura ou forma matriz que se pretende imprimir. Como vocês podem acompanhar, em seguida, pega-se um rolo, embebe-se na tinta e toca-se apenas as partes elevadas do entalhe. Conforme vai se tocando esse rolo com tinta nessas partes elevadas do entalhe, ele vai se embebindo com a tinta. Quando ele estiver completamente embebido com a tinta, coloca-se uma folha de papel sobre a matriz e pressiona com uma colher de pau, ou então uma prensa, como é o caso deste vídeo. A tinta depositada na superfície da madeira é impressa no papel, transferindo o desenho gravado na matriz. O resultado dessa técnica é semelhante ao resultado de um carimbo, pois o desenho ele fica impresso de forma invertida. Bem, galerinha, agora falaremos acerca do sarau. Você já ouviu falar sobre o sarau? Bem, o sarau é uma reunião que acontece normalmente à noite com o objetivo de compartilhar experiências, sejam elas culturais ou também do convívio cultural.
Normalmente, um sarau ele é composto por um grupo de pessoas que se reúnem com o propósito de fazer atividades lúdicas, atividades recreativas, como, por exemplo, recitar poesias da literatura de cordel, contar causos, contar histórias, cantar, dançar, ouvir músicas, conversar e ler livros. A origem desse evento é bem antiga. Ele surgiu por meados do século XIX, principalmente entre os grupos de aristocratas e burgueses. Mas atualmente, ele ainda existe, é uma cultura que vem desde essa época, e as escolas, universidades, associações artísticas e culturais, e algumas instituições, como Secretaria da Cultura, por exemplo, promovem esse evento chamado sarau, cujo evento reaviva o costume da realização de todas essas práticas culturais. E assim, é uma forma de promover o desenvolvimento da cultura da população. Você sabia que é possível organizar um sarau com sua família aí na sua casa? É possível, pessoal, e é bem divertido. Atualmente, como estamos vivendo essa questão do isolamento social por conta da pandemia, não tem como você reunir muitas pessoas, mas você pode estar fazendo um sarau somente com seu pai, com a sua mãe e com seus irmãos que moram contigo. Bem, que tal, com a ajuda de um adulto, você organizar esse evento aí na sua casa? Você pode estar produzindo suas próprias poesias em cordel, ou então você pode estar pesquisando na internet acerca de literatura de cordel que já existe. É importante que você ensaie antes desse momento da apresentação. E assim, durante os seus ensaios, você tem que ficar atento para usar um tom de voz adequado, de modo que todas as pessoas possam ouvir, não recitar rápido demais, pronunciar claramente cada palavra e manter a postura corporal adequada. No dia da apresentação, galerinha, vocês podem fixar varais na parede, amarrar cordinhas esticadas, usar pregadores de roupa para prender os trabalhos que você fez ou que você pesquisou. Você pode combinar até com um adulto, seus pais, a sua avó, alguém que mora contigo, para contar histórias para vocês, para cantarem, para dançarem juntos. E aí você vai apresentar o teu trabalho para a tua família, que com certeza a tua família vai ficar muito orgulhosa de você. E aí você aproveita, divirta com a tua família, pois a tua família é o teu bem mais precioso. Então, galerinha, deixo aqui o meu abraço virtual. Realize as atividades propostas por seu professor. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.